E aí galera, beleza? Vitor Seno aqui do Programando Soluções e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que funciona o Reduce do JavaScript. Então eu vou mostrar na teoria, passo a passo e também três exemplos práticos. Então fica aqui até o final para ver como que ele funciona, tanto na teoria quanto na prática, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar no dia a dia. Antes de começar eu só queria deixar um recado, me siga lá no Instagram, que lá eu posto conteúdo de segunda a sexta e quiz de programação nos stories todos os dias. O Instagram é @programando soluções e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então bora lá ver como funciona aqui o Reduce. Deixei uma apresentação já certinho aqui. Então vamos lá. O que ele é, né? Ele é uma estrutura de repetição que ele vai iterar por um array e vai retornar somente um valor. Ele executa uma função que vai realizar a redução desse array e essa função que contém toda a lógica aí do reduce. Então toda a lógica que é necessária para reduzir esse array vai estar aí nessa função que ele executa. Ele aceita dois parâmetros. O primeiro é a função que vai executar e vai fazer a lógica propriamente dita da redução. E o segundo parâmetro é o valor inicial aí que vai ser passado também para essa função que vai executar. Falando aí do primeiro parâmetro, que vai ser a função, essa aceita 4 parâmetros, sendo que 2 são opcionais. Então, o primeiro é o valor acumulado ou valor retornado, que nela vai conter o valor de retorno da função a cada item do array. Vai receber também o segundo parâmetro, que é obrigatório, o valor atual do item, que no caso o valor atual vai ser cada item do array. Então o array ele vai ser constituído aí por vários itens e esses itens vão ser passados para dentro dessa função no parâmetro valor atual. Depois o parâmetro opcional é o índice, que é o índice do item no array, e também o array original pode ser passado para dentro da função. Porém, normalmente esses dois últimos itens não são utilizados. Então vamos dar uma olhada num exemplo aqui como que ele funciona. Então aqui tem uma função reduce completa, certo? Que vai ser utilizado. Então aqui é a primeira parte, né? Explicando passo a passo aqui. Primeiro tem-se o array que será reduzido. Então no caso aqui é um array de números de 1 até 4. Aqui é a função reduce, como que ela é utilizada. Então passa o array.reduce. A segunda parte aqui, a próxima parte no caso, que é o primeiro parâmetro da função, que é uma outra função no caso. Então o primeiro parâmetro aqui do reduce é uma função que nessa função vai conter a lógica aí para reduzir esse array. Logo mais eu vou falar mais sobre ela. O segundo parâmetro do reduce é o valor inicial, no qual vai começar a soma dos números. Então, explicando essa primeira função aqui, que vai ser o primeiro parâmetro aí da função reduce. Então, ela vai receber, o primeiro parâmetro vai ser o valor acumulado, né? Esse valor acumulado, ele vai começar com zero, porque foi definido isso aqui no valor inicial. Então, pense que o reduce vai ser executado para cada item. Porém, antes dele ser executado, ele precisa começar aqui o valor acumulado com algum valor, que no caso foi definido aqui pela gente como zero. Caso queira, você pode passar algum outro número aqui. E esse valor acumulado, ele sempre vai receber o retorno depois de cada item. Então, por exemplo, o valor acumulado aqui ele foi passado para dentro da função, ele vai ter a lógica aqui dentro, que aqui no caso é a lógica de soma, e depois que ele realiza essa soma aqui, ele volta para o valor atual, para o valor acumulado, perdão. E o número atual vai ser o número de cada item aqui do array. Então, como o reduce é uma estrutura de repetição, ele vai passar por todos os itens do array. Então, a primeira vez que ele passa aqui pelo reduce, o número atual contém 1. Então, ele vai pegar esse 1, passar aqui para dentro da função, somar com o valor acumulado, que no caso da primeira vez é 0, e retornar o valor acumulado para cá. E aí, na segunda vez, para o segundo número que for passado aqui, então quando ele chegar aqui para executar o 2, o valor acumulado vai ter o valor 1, que foi a soma de 1 mais 0, que retornou para cá. E aí, na segunda vez que for executado aqui, então passou o primeiro item, no segundo, aqui o número atual vai conter 2 e o valor acumulado vai ter 1. Então ele vai pegar 2 mais 1 e vai retornar para cá a soma desses dois, que é 3. Então 2 mais 1 igual a 3 e retorna para o valor acumulado. O próximo item do array, que é o 3, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o 3 aqui, mais o número atual, que é o 3. Então esse primeiro 3 é a soma de 1 mais 2. E o 3 aqui, que é o número atual. E ele vai fazer 3 mais 3 e retornar aqui para o valor acumulado, que no caso vai ser 6.
E aí, para o último item, ele vai fazer 6 mais 4, né? Então, ele vai pegar o 6 aqui e passar para cá, o 4 e passar para cá. Então, 6 mais 4 vai retornar 10. E aí, como ele não vai ter mais nenhum item da função, ele vai retornar para a variável total. E aí, você pode receber o valor total aqui da soma de todos os itens, que no caso vai dar 10. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 vai dar 10. Ok? Então é assim que funciona a função reduce. Vamos dar uma olhada agora na prática como que ele pode ser implementado. Eu já estou aqui com o Visual Studio Code aberto, já com o index.html aqui, só para demonstrar. Deixa eu fechar esse welcome. E vamos implementar agora aquela soma de números aqui agora no código. Então, primeiro a gente vai criar o array de números. Deixa eu só separar aqui. Pronto. E agora vamos implementar o reduce. Então, last total igual a números.reduce. Vamos passar a primeira função aqui, o valor acumulado, o valor atual e passar aqui para dentro. Vamos passar o valor inicial, que vai ser 0. E aqui agora a gente vai dar um return, valor acumulado mais valor atual. E aqui agora é só a gente pegar esse total e colocar em console.log para exibir para a gente e ver se deu tudo certinho. Então aqui já tem a implementação, temos o array de números a se reduzir, usamos a função reduce, o primeiro parâmetro aqui ele tem a função que vai somar todos os valores do array e vai retornar para o total e exibir isso no console. Vamos dar uma olhada se está funcionando. Já deixei o index.html aqui aberto, só deixo parar a apresentação. Vou abrir o console apertando F12 e vou atualizar isso daqui. Então, ó, no caso, ele implementou aqui, ele imprimiu na tela, total igual a 10, porque ele fez a soma de cada item do array. Então, o reduce funcionou corretamente aí para somar todos os itens do array. Ok? Então, esse é o uso mais simples aí do reduce. Vou comentar ele aqui e vou mostrar um outro exemplo na prática que pode ser utilizado no dia a dia, que é para retornar o maior valor de um array. Então, o reduce também pode ser utilizado para isso. E nessa função a gente vai utilizar o math.max para decidir qual que é o maior valor. Então, o math.max ele aceita dois parâmetros por padrão e ele sempre vai retornar o maior valor. E esse maior valor vai ser retornado para o valor acumulado, que vai sendo passado para dentro da função para verificar se o item atual é maior que o valor acumulado. Se for, ele troca o valor acumulado, senão ele mantém o que está. E aí no final só vai sobrar o maior número do array. Então vamos declarar um outro array aqui de números. Vou colocar 20, 35 e 30. Certo? No caso, o 35 é o maior valor. Então aqui, set maior valor. A gente vai fazer igual a números.reduce e aqui passar a função igual ali em cima. Porém, eu não vou declarar como valor acumulado porque ele não está fazendo uma soma, então ele não vai acumular um valor, ele só vai guardar o maior valor. Vou colocar aqui maior valor e item, que vai ser o item do array, certo? Abrir e fechar aqui, passar o vírgula zero para começar em zero. Opa. E aqui dentro a gente vai fazer a lógica para ver qual que é o maior número. E aqui que vai entrar o math.max. Então, dá um return aqui. Então, math.max, maior valor, vírgula item. Então, o que ele vai fazer? A primeira vez que ele passar aqui nessa função, o maior valor vai conter 0, porque foi o valor inicial aqui, e o item vai conter 20, que é o primeiro item do array. O max ele vai retornar o maior entre esses dois. Então, entre 20 e 0, o 20 vai ser maior. E aí ele vai retornar aqui para o maior valor. A segunda vez vai ser o 35, né? Que vai ser o item aqui. Então ele vai passar 20 e 35 e vai retornar só o 35 para o maior valor. E depois no último item, o 30 vai ser passado aqui no item com o 35 que é o maior valor. Então 35 e 30, o maior valor é 35. Então no caso o 35 é passado para cá. Deixa eu colocar aqui só o maior valor final para ele não sobrescrever a variável. E aí vai ser exibido no console o 35. Vou colocar aqui maior valor total, exibir a variável e vamos ver se essa lógica aqui funcionou na tela.
Então, vou voltar aqui e vou atualizar e pronto. Ó, o maior valor impresso, no caso aqui, é o 35. Então, funcionou corretamente aqui a função para retornar o maior valor de um array. Então, dá para fazer isso utilizando o reduce aqui. Então, vou comentar esse daqui também. E o outro exemplo que eu queria mostrar é também de somar. Porém, pensa que agora a gente vai somar valor total em estoque. Então, vamos supor que a gente tem um array com todos os valores dos produtos aí em estoque e a gente queira realizar essa soma. Dá para fazer isso utilizando o reduce. Então, vou colocar let aqui, valores dos produtos. Vou passar um array aqui. Então, o primeiro vai ser 100, o segundo vai ser 200 e o terceiro vai ser 25. Deixa eu só centralizar aqui na tela. E agora também eu vou utilizar a função de soma separado. Então, vou criar aqui uma função que vai ser a calcula valor total em estoque, que vai receber o total e o valor produto. O total aqui, que vai ser, no caso, o valor acumulado, tá? Então, esse mesmo valor acumulado vai ser esse total aqui. E o valor do produto vai ser o valor de cada item. E aqui dentro, a gente vai fazer a função de soma. Então, return total mais valor produto. Então, pronto. Aqui a gente já tem a função de redução. A única diferença é que ela está separada no código. E essa separação pode ser interessante porque caso você queira utilizar essa mesma lógica em mais lugares, você consegue utilizar a função facilmente. No caso aqui, como é uma lógica simples de soma, talvez não precisaria. Mas se fosse uma regra de negócio mais complexa, você poderia colocar aqui dentro, usar em uma função e depois só chamar dentro de todos os redutos que você precisar. E agora que eu tenho essa lógica separada aqui, eu posso só utilizar ela passando para o reduce. Então, vou dar aqui um let total em estoque, que recebe valores dos produtos, ponto, calcula valor em estoque, ponto reduce, reduce, passando o valor total em estoque e começando em 0. E isso, se a gente dá um console.log aqui no total em estoque, ele deve aparecer 100 mais 200 mais 25, 325. Aqui, quando a gente utiliza essa função aqui separada, não é necessário passar os parâmetros aqui dentro, porque ele já entende implicitamente que a gente está passando o array para ele e ele vai fazer esse cálculo com base nessa função do reduce aqui. Ok? Então isso até deixa o código bem mais limpo, pois você não precisa passar esses argumentos, passar uma função para dentro do reduce. Você só chama ela aqui e o reduce já vai saber o que fazer. Então vamos dar uma olhada para ver se isso funcionou. Vou atualizar a tela aqui e pronto, total em estoque 325. Então no caso aqui é uma outra forma de utilizar o reduce, passando uma função separada, e isso pode trazer benefícios para o seu código, para isolar regras de negócio, reduzir a quantidade de escrita e entre outros. E a função reduce funciona normalmente. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta aqui o vídeo. Se quiser, pode deixar qualquer dúvida, sugestão ou feedback nos comentários que eu vou ler e responder. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!